Senhoras e senhores, senhor deputado proponente Torino Marques, senhores e senhoras deputadas dessa augusta Casa de Leis, ilustres autoridades e telespectadores da TV Assembleia, boa noite. É com satisfação que a Assembleia Legislativa do Espírito Santo recebe todos nessa sessão solene em homenagem aos escritores. Já se encontra em local de destaque o deputado proponente Torino Marques para os procedimentos regimentais de abertura desta sessão solene. São convidados a compor a mesa nesse instante a presidente da Academia de Letras de Conceição da Barra, a senhora Kátia Bobbio. É convidada a compor a mesa nesse instante a presidente da Academia Espírito Santense de Letras, senhora Esther de Abreu. Queremos registrar nesta noite a presença do senhor Carlos Fraga de Miranda, representando o presidente da Academia de Letras da Serra, o senhor Fábio Miranda. Clério José Borges, presidente da Academia Capixaba de Letras e Artes. José Ribeiro Sobrinho, presidente da Academia de Artes de Batiba. Roberto Escadino Marconde, representando o presidente da Academia de Una, senhor José Sobrinho Saluto. Informo que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia, nos canais abertos, digitais e YouTube. As fotos do evento estarão disponíveis a partir de amanhã, dia 17, no site da Assembleia Legislativa. Qual é a importância do escritor, do artista, das academias de letras? Esta solenidade objetiva que os senhores reflitam o quanto podem ser úteis para o país. Lá, nas suas instituições, há uma riqueza que falta aqui fora. Academias são uma riqueza não muito usadas por quem mais precisa. É como a pedra preciosa presa à rocha, ou enterrada no profundo do subsolo. Elas começaram a existir no século XVII, sendo a França a primeira delas. O município que tem academia permite ao cidadão ter bem perto e desde cedo o contato com o idioma e as artes. Pode fomentar a produção literária, despertar talentos, enfim, produzir uma literatura genuína que carrega o DNA daquela população. Nesse instante, o senhor deputado proponente Torino Marques procederá à abertura dessa sessão solene conforme a regimental. Boa noite, senhoras e senhores. Satisfação imensa de recebê-los aqui na Assembleia Legislativa. É um prazer imensurável. Vocês não têm noção da emoção que eu sinto neste momento com a presença de vocês aqui. Invocando a proteção de Deus, nosso Altíssimo, declaro aberta a sessão e procederei à leitura de um versículo da Bíblia, todos em posição de respeito. Posso pedir isso a vocês? Lembrando sempre, está em Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Amém. Muito obrigado. Olha, nesse momento, às 7h15, muito obrigado a todos que nos assistem na TV Assembleia. Estamos aqui com a nossa sessão solene muito importante. Eu vou dispensar a leitura da ata da sessão anterior, mas declaro aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Informo a todos os presentes que esta sessão é uma sessão solene em homenagem aos escritores, conforme requerimento de minha autoria,
Aprovado em plenário por unanimidade. Riquelme. Todos são convidados em atitude de respeito para as execuções do hino nacional e do hino do Estado do Espírito Santo.
Podei-vos assentar. Fará uso da palavra nesse instante o senhor deputado proponente desta sessão solene, Torino Marques. Preciso. Aqui também? Não veio, né? Boa noite a todos. Mais uma vez, boa noite. Quero agradecer muito a presença de vocês. Agora são 7h22 aqui na Assembleia Legislativa do meu glorioso e amado Estado do Espírito Santo. Registro aqui a presença do José Ribeiro Sobrinho, presidente da Academia de Artes de Ibatiba, também Roberto Scardino Marconde, representante presidente da Academia de Iuna, senhor José Sobrinho, também Clério José Borges, presidente da Academia Capixaba de Letras e Artes, também o Carlos Fraga de Miranda, representante e presidente da Academia de Letras da Serra, o senhor Fábio Miranda, Boa Morte, presidente da Academia Espírito Santense de Letras, senhora Esther, deve ser minha parente, de Abreu, porque o meu nome, se vocês não sabem, é Adonias Marques de Abreu, vulgo Torino Marques. Esse nome Torino veio de um boné que eu usava muito quando eu tinha 16 anos de idade, e aí ficou como um apelido e eu abracei esse apelido. Então, eu quero dizer que quem faz o nome é a pessoa. Se hoje eu fosse começar de novo a minha carreira com 16 anos de idade, eu começaria ela com o meu nome, Adonias, que para mim é um grande prazer. E também presidente da Academia de Letras de Conceição da Barra, a senhora Kátia Bobbio. E eu quero parabenizar todos que estão aqui. Se eu pudesse, eu falaria o nome de todos, né? Mas sintam-se abraçados e homenageados. Colegas, amigos, público que nos assiste, você internauta também, que está na TV Assembleia, no encontro de tantas pessoas ilustres, realizamos felizes mais que a entrega da comenda Rubem Braga a escritores novos e antigos do nosso estado. Temos sim a pretensão de fazer deste o primeiro grande encontro das Academias de Letras do Espírito Santo. Vejo essas instituições como celeiros de inteligências, de valores e sabedoria que estão faltando aqui e por aí também, né? Por aí afora. Nos últimos meses, minha equipe, agradeço muito a Deus por ter uma equipe tão coesa, vem pesquisando as nossas academias. São quase 30 para 78 municípios. Aqui estão reunidas quase todas. Devo registrar que a pandemia, infelizmente, impôs dificuldades às academias também. Algumas estão fechadas, outras em formação, mas, se Deus quiser, vão sobreviver. É de lei fazer uma breve homenagem ao escritor Rubem Braga, um dos talentos capixabas que mais se destacou no cenário nacional. Nasceu na capital secreta do mundo, Cachoeiro de Itapemirim, em 12 de janeiro de 1913, e faleceu em 1990, no Rio de Janeiro. Teria hoje 109 anos de idade. Nós, capixabas, precisamos nos livrar da síndrome de vira-latas. Temos motivos de sobra para nos orgulhar, sim, senhor. O Espírito Santo glorioso, segundo o escritor capixaba Maciel de Aguiar, é o estado que mais produz talentos no país. Ele mesmo já publicou 143 livros, inclusive as biografias de Roberto Carlos, Pelé e também Oscar Niemeyer. Exportamos para o país talentos no quilate de Roberto Carlos, Paulo Sérgio, Nara e Danusa Leão, Maísa, Carlos Imperial, Carlos Cruz, Joelma, Jair Amorim, Estênio Garcia, Fernando Torres, Sérgio Sampaio, Elisa Lucinda, Kleber Galveias, Bernadette Lira. Só para citar alguns nomes para você que nos assiste.
Senhores, creiam, realizar esta sessão era um desafio e um sonho nosso desde quando presidi no primeiro biênio do meu mandato a Comissão de Cultura e Comunicação Social desta belíssima Casa de Leis. Ali atuamos com muito orgulho na condição de parlamentar. Este primeiro encontro é uma oportunidade de conhecer e valorizar, sim, as nossas academias. É preciso que o governo e sociedade percebam quanto podemos ganhar com as academias. Elas são, a meu ver, centros de inteligência e muita criatividade, produção de ideias e afirmação de valores, ao feitio do que a sociedade tanto precisa neste momento. A nossa proposta é que as academias não continuem isoladas como algo inservível à sociedade. Elas unem valores que são pilares da nação: inteligência, caráter e experiência de vida que podem funcionar a favor de todos nós. Isso passa pelo reconhecimento e também valorização. É muita, eu digo muita riqueza acumulada e pouco usada. São jovens e velhos escritores, artistas, intelectuais, com ou sem livros publicados no velho formato de livro físico ou impresso. Estou muito bem impressionado com a grandeza intelectual do nosso estado. Temos academias que não representam cidades, mas grupos de afinidade organizados a partir de suas atividades profissionais e também vocações. São elas: a respeitável e centenária Academia de Letras do Espírito Santo, a Academia Feminina de Letras, com mais de 70 anos, a Academia dos Trovadores Capixabas, a Academia Maçônica, agora a mais recente criada no estado, a Academia Jurídica de Letras. O mês de março tem o Dia Internacional da Mulher e, por isso, apresentamos ao Espírito Santo uma capixaba que merece destaque mundial. Sua vida difícil, marcada pela síndrome e restrições, é uma história emocionante de muita superação. É uma humilde moradora de um bairro em Cariacica, tem 67 anos. Ela mesma se define como alguém deficiente, mas não incapaz. O sorriso contagiante é permanente no seu rosto. Olha ali. Te amo. Me emocionei, desculpem. A pessoa de quem falamos é Zeni Klug. Zeni, dá um foco na Zeni novamente para que os telespectadores que nos assistem, os internautas também, possam ver. Zeni Klug, cadeirante, vive numa cadeira de rodas, mal consegue falar, mas comunica-se muito bem com o mundo escrevendo com os pés. Confesso que tenho orgulho e alegria em saber que existe gente assim neste mundo de meu Deus, aqui no estado, aqui no Espírito Santo. Temos mais exemplos, seja no mundo jurídico, na segurança entre os mais jovens e uma participação cada vez mais ativa de jovens nas academias. Enfim, cada homenageado aqui hoje merece o nosso total respeito. Que seja uma noite muito, muito feliz para ficar na história. A todos, muito obrigado. Fará uso da palavra nesse instante a presidente da Academia de Letras de Conceição da Barra, Kátia Bobbio. Boa noite. Boa noite. Excelentíssimo senhor deputado, proponente dessa sessão solene, muito bonita.
professor Esther, presidente da Academia Espírito Santense, Clério Borges e o outro componente da mesa. A todos os presentes, a todas as academias, boa noite. Vamos falar um pouquinho sobre a vida e obra em cordel do cronista Rubem Braga, do qual dá o nome à medalha. O cordel é uma história escrita com sentimento, pela linguagem dos anjos que descem do firmamento. Sou filha da poesia, do amor e do talento. Sou poetisa e por isso tenho singelo fulgor em transmitir para o mundo uma mensagem de amor. Eu vou falar num cronista e nosso irmão escritor. O cidadão que aqui falo foi figura encantadora, glorificou seu estado e esta pátria sedutora. A sua docilidade fez sua alma sonhadora. Na cidade de Cachoeiro do Itapimirim nasceu. Em 913, sei que o fato aconteceu. Dia 12 de janeiro, Rubem Braga apareceu. Iniciou seus estudos em sua terra natal e depois foi para o Rio mostrar que tinha moral. Foi um homem aplaudido por ser intelectual. Lá no Rio de Janeiro começou a faculdade de Direito, pois o Rubem era de capacidade, mas foi em Belo Horizonte que se formou na verdade. Rubem foi alvo de inúmeras represárias políticas. Atuou no jornalismo fazendo suas autocríticas, chegando a peregrinar em cidades apolíticas. E no Diário da Tarde, trabalhou com devoção, fazendo a cobertura de toda a revolução constitucionalista que houve nesta nação. Diário de Pernambuco, Rubem Braga escreveu. Também na Folha de Minas, ele se correspondeu. E no Correio do Povo, o Rubem surpreendeu. Sei que na Folha da Tarde de Porto Alegre escreveu. E no Diário Carioca só fez bonito, valeu. E na guerra contra a Itália foi jornalista e cresceu. Rubem Braga, grande homem do povo, foi servidor, pois dormia e acordava pensando no seu leitor. Tinha na alma o ideal de escrever com muito amor. No ano de 47, Rubem foi correspondente em Paris, jornal Globo, porque ele era competente, e no Correio da Manhã noticiou muita gente. Reportagens e artigos sobre assuntos culturais, econômicos, políticos, Rubem Braga preencheu anais, transmitindo para o mundo muitos editais. Sei que o Rubem Braga foi admirável escritor, falou na imprensa a verdade, foi seu dedo indicador, tinha na alma um jornal porque nele tinha amor. O Rubem Braga escreveu no Paraguai, na Argentina, Estados Unidos, Cuba, no México, fez doutrina, Venezuela, Colômbia e Itália com disciplina. Escreveu também na França e em Lisboa, Portugal, na Inglaterra e na Índia. Rubem Braga foi o tal, fez reportagens divinas embelezando o jornal. Rubem Braga, desde moço, entregou-se ao culturismo, trabalhava com ardor no mais puro idealismo e sempre se dedicou no melhor do jornalismo. Fez reportagem na Grécia, em Angola e Moçambique. Para a Folha de São Paulo escreveu no maior pique. No ano de 74 foi um valente cacique. Rubem Braga também fez importante cobertura. Foi a primeira eleição de Perón, boa figura, e a segunda de Eisenhower, uma grande criatura. Em Santiago do Chile, foi chefe do escritório comercial do Brasil, pois Rubem era censório. No ano de 55, num gesto muito simplório. Na cidade de Marrocos, o Rubem foi nomeado embaixador do Brasil e na África deu seu brado. No ano de 73, a pedido exonerado. Tinha firmeza e equilíbrio nos seus editoriais. Foi um cidadão moderno e modernizou os jornais. Sua autonomia fez suas lutas magistrais. Além de bom jornalista, foi sócio fundador da editora Sabiá e da editora do autor. Muitos livros publicados, esse grande benfeitor. Seu primeiro livro escrito foi O Conde e o Passarinho.
Em 1936 iniciou seu caminho e Crônicas Escolhidas, que ficou bem bonitinho. Sei que foram mais de 15 os seus livros publicados. Também milhares de crônicas Rubem deixou registrado. Sei que em várias revistas colaborou com cuidado. Nosso Rubem Braga foi da imprensa um combatente. Foi um cronista nato, era muito competente. Tinha dinamização, era um homem consciente. Sei que o primeiro jornal que o Rubem Braga trabalhou foi o Correio do Sul, onde tudo começou, quando ainda era estudante e em sua terra brilhou. O nosso grande cronista apertou seu gatilho. Casado e divorciado, deixou nesta terra um filho e também alguns netinhos que darão, por certo, um brilho. Rubem Braga, aqui na terra, cumpriu a sua missão, deixando à posteridade a melhor recordação, a glória do jornalismo desta nossa geração. Dia 20 de dezembro, nosso estado se enlutou. Em 1990, o governo decretou luto oficial quando Rubem viajou. Em 91, o Estado, e sei que a nossa prefeitura, criou a Lei Rubem Braga, que é de incentivo à cultura. O nosso grande poeta agora no céu figura. Aqui termina, leitores, do Rubem o seu perfil, a pureza de sua alma pelo seu porte viril, o jornalista do povo e cronista do Brasil. Muito obrigado. É convidada a fazer uso da palavra nesse instante a presidente da Academia Espírito Santense de Letras, Esther Abreu. Baixa. Fica à vontade, viu? Tá bom, obrigada. Bem, na pessoa do deputado Turino Marques, presidente da Comissão de Cultura e Comunicação da Assembleia Legislativa e organizador desta cerimônia em que são homenageadas a Academia de Letras do Espírito Santo, cumprimento os demais componentes da mesa e todos aqui presentes. Boa noite. Fui convidada para falar em nome das Academias de Letras do Espírito Santo, diante de tantas pessoas ilustres e representativas da arte, da história e das letras, e honrada me sinto por tamanha deferência e responsabilidade, ainda mais aumentada, sabendo que o que eu vou falar estará nas redes sociais, na rádio, em gravação desse insigne lugar que dirige a legislação do Espírito Santo. Espero não desapontar a quem me convidou e a todas as academias que aqui represento nesta hora, por estar na presidência da primeira Academia de Letras fundada no Espírito Santo, que o ano passado comemorou o seu centenário. Estamos nesta grande sala iluminada entre quatro paredes. Poderíamos todos fechar os olhos e nos imaginar num jardim sombreado por algumas árvores floridas, com pássaros cantando e voando entre as folhas espalhadas pelos canteiros e nossas narinas absorvendo perfumes. A paz que nos envolveria e também a quem ali estivesse conosco nos levaria a levar o nosso espírito. Assim deve ter ocorrido antes de Cristo, aproximadamente em 384 anos antes de Cristo, num jardim localizado num subúrbio de Atenas, num terreno cercado de oliveiras que pertencia a Cademos. Platão ali se reunia com seus discípulos nesse local, dedicado a Atenas, deusa da sabedoria, e a outras imortais deusas, para, por meio da dialética socrática, isto é, o saber pelo questionamento e pelo debate,
produzirem os textos filosóficos e poéticos que até hoje nos instigam à leitura. A poesia, desde sua origem, é útil e muito mais é do que se costuma pensar. Ela acompanha o gênero humano desde a origem da humanidade e foi consagrada pela religião antes mesmo de o homem ter escrito um texto, já que os textos sagrados eram cantados na memória do povo. Nele estavam as maravilhas de Deus. Os cânticos dos cânticos exprimem com graça e ternura a união misteriosa de Deus com a alma do homem. No livro sagrado, as leis estão lavradas em poesia. Com ela foram dadas ao mundo as leis que dominam o homem selvagem, regulando suas maneiras, formando as famílias e as nações. Elevou-se a coragem e moderou-se a paz. E a poesia esteve presente durante os diálogos socráticos, nos encontros de Platão e seus discípulos, no jardim da casa de Academos, pois filosofia e poesia andam par a par. Da palavra do dono do terreno surgiu a palavra academia, nome que aparecerá sendo usado com a significação de agremiação literária na Renascença, que se estenderá para outras ciências como as artes, as armas, as milícias, a história, a medicina, mas o mais frequente é, antes da ciência que se quer destacar, colocar letras, numa preocupação sempre com a preservação da língua pátria. Logo, dá-se ênfase à literatura, à cultura local. No Brasil, a primeira Academia de Letras, com uma breve duração de 1 ano, foi em 1724. Trata-se da Academia Brasileira dos Esquecidos, organizada em Salvador, Bahia, com o objetivo de dar a conhecer no Brasil colônia os talentos que aqui viviam. Mas foi em 1897, no dia 20 de julho, sob a presidência de Machado de Assis, que se inaugurou a Academia Brasileira de Letras, com o objetivo de incentivar a cultura de nossa língua e da literatura nacional, e que será o modelo das outras academias que surgirão no Brasil. A Academia Brasileira de Letras seguiu o modelo da Academia de Letras Francesa, criada em 1635. E nos diversos estados do Brasil surgiram academias de letras, imitando a Academia Brasileira de Letras. Em muitas delas foram acrescentadas especificações como história, artes, trovadores, poetas, e também alguns colégios foram fundadas academias de letras homenageando algum escritor. No Espírito Santo foram criadas em quase todos os municípios, não todos, né, são 78, umas 30 academias, e faltam ainda, que procuram essas academias dar relevo, principalmente aos que escrevem em seus municípios. A importância da literatura, do livro, do escritor e de todas as pessoas envolvidas na divulgação das produções poéticas e ficcionais é reconhecida por grande parte da população, o que pode ser verificado nas diversas homenagens que se registram em diferentes locais, como hoje acontece nesta cerimônia organizada pelo deputado Torino Marques, que é meu parente, que eu não sabia. Foi em 1921 que ocorreu a fundação da primeira Academia de Letras no Espírito Santo, que no seu site AEL.org.br mantém informação sobre suas atividades. No ano passado, foi comemorado o seu centenário com várias festividades. Em face de estarmos em período de pandemia, os eventos aconteceram, na maioria, por meio de atos não presenciais.
Contudo, nessa sua marcha, a academia nem sempre seguiu o caminho linear, pois houve altos e baixos em seu percurso. Nem sempre foram persistentes os seus componentes. O primeiro presidente que presidiu a Academia Espírito Santo de Letras, de 1921 a 1935, Dom Benedito Paulo de Alves de Souza. A seguir, entre 1937 a 38, Aquilino Martins de Matos, chegando à atualidade com 18 presidentes no total. 2 deles ocuparam mais vezes essa presidência, de 1941 a 63, Eurípides Queiroz do Vale, e em tempos alternativos, por 3 vezes, o Francisco Aurélio Ribeiro. Em todo o seu período de vigência, procurou a Academia Espírito Santo de Letras incentivar a cultura literária em todos os seus ramos, apoiar a criação de associações culturais, literárias nos municípios do estado, divulgar o livro, incentivar a criação de bibliotecas. As dificuldades de manutenção e preservação de uma academia de letras é muito grande, mas não difere da manutenção de todos os setores culturais. São instituições, as academias, sem fins lucrativos, que se mantêm com as contribuições anuais de alguns de seus entusiasmados participantes. Muitas academias não possuem a sua sede própria, sofrem os embates da existência, mudanças de seus sócios, término de vida, situações que levam muitas vezes à diminuição de presenças assíduas. Porém, sempre se conta com novos parceiros que revigoram os pontos frágeis da instituição e são eles que proporcionam a permanência da instituição. Então, algumas param, mas reconstroem novamente, como FEM. Em reunião, esta reunião que o senhor deputado Torino Marques organizou com o objetivo de reunir as academias de letras do nosso estado e promover os intelectuais capixabas, oferecendo-lhes a insígnia comenda Rubem Braga, é promoção inédita em nosso estado. A sua realização traz a esperança de ares novos, de crença na confirmação da importância da preservação da cultura, e julgamos por isso que é um ato de suma importância social e literária, como foi a demonstração no seu discurso aqui tão intensivo que foi. Obrigado. Momento especial desta sessão solene. A partir de agora, o senhor deputado Torino Marques fará a entrega de uma comenda Domingos Martins, honraria máxima da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Criada por meio da resolução número 1390, de 10 de outubro de 1984, a Ordem do Mérito Domingos Martins será concedida a personalidades e instituições nacionais ou estrangeiras que, a juízo da mesa diretora, se tenham distinguido pela notoriedade de seu saber, cultura e por serviços de excepcional relevância prestados à comunidade espírito-santense. Dando continuidade, a Domingos Martins dessa noite segue para a senhora Zeni Klugberger.
Lugberger, 67 anos, moradora de Cariacica. É escritora, poetisa, cadeirante deficiente física e com uma história incrível de superação. O talento e a força de vontade dela são maiores que as profundas restrições impostas pela vida. Zeni mal consegue se comunicar, não fala, não pode contar nem com os abraços. Só tem um pouquinho de mobilidade nos pés, que ela usa para escrever seus pensamentos, e até já publicou um livro. A novidade é que outro está sendo elaborado. Nos últimos anos, aprendeu a dominar tecnologia e usa o computador também. Zeni é um ser humano simplesmente incrível. Mais uma observação da senhora Zeni: ela nunca frequentou escola como os demais membros dessas academias. De saber que tem pessoas que têm tudo na vida e não se dedicam à gratidão de Deus de ter te dado pés, mãos, uma vida tranquila e preferem ir para o erro. Então isso é emoção, não é pena, não é piedade, de forma alguma. Ela não merece piedade, ela merece aplausos e reconhecimento do Estado. Parabéns, Zeni. Continuidade a esta sessão solene, agora o senhor deputado Torino Marques fará a entrega da comenda do mérito legislativo Rubem Braga aos seus homenageados. Criada por meio da resolução número 3.532 de 13 de novembro de 2013, a comenda do mérito legislativo Rubem Braga é destinada para agraciar escritores espírito-santenses. A primeira homenageada desta noite é a senhora Amélia Schutz Zaguer. Indicada pela Academia de Letras de Santa Maria de Jetibá. Nasceu no dia 4 de novembro de 1965, na localidade de Francisco Correia, município de Afonso Cláudio, Espírito Santo. Escritora com publicações em devocionários. Em 2019, foi classificada no concurso da Sexta-feira Literária do Espírito Santo. Em 2020, participou da 35ª edição coletânea Escritos de Vitória,
Também está convidada a participar da 36ª edição Versos e Prosa em Tempo de Pandemia, coletânea Escritos de Vitória. Representando Bárbara Pérez, Ricardo Lemos. Carlos Zola. Carlos Zola, artista consagrado na região sul do Espírito Santo. É o representante da Academia de Letras de Iguaçuí, que é formada por escritores e artistas. Lá não é obrigatório ter livros publicados, mas os participantes escritores já têm publicações em livros individuais ou coletâneas, incluindo o seu presidente, o próprio Carlos Zola. Ele já publicou poesias, crônicas, peças teatrais e livros infantis. Tem 6 livros publicados. Um deles já está na 10ª edição, outro na 8ª e 3 deles na 7ª, e o mais recente na 6ª edição por uma editora de Belo Horizonte. Edith Margarida Ângeli Meirelles. Edith Margarida Ângeli Meirelles nasceu no dia 14 de novembro de 1949 em Santa Teresa, Espírito Santo. Seguiu a carreira de educadora, lecionando e trabalhando como secretária escolar até 1988. Simultaneamente iniciou a vida artística em companhia do seu genro, Maurílio Ramos Cruz, e desde então seguiu criando composições musicais e hinos em homenagem a diversos santos católicos, e principalmente poesias, sua grande paixão, resultando na publicação do seu primeiro livro, L'Amor por Santa Teresa, onde escreveu o cotidiano dos colonizadores e imigrantes no município.
Eliane Queiroz Auer, natural de São Mateus, Espírito Santo. Possui graduação em Pedagogia pela UFES desde 2005. É membro correspondente da Academia Feminina Espírito Santense de Letras, presidente da Academia Mateense de Letras, professora, palestrante, escritora e poetisa, atuando principalmente com poesia do gênero confessional. Especialista em Educação Profissional e Tecnologia EPT 2019 IFES. Possui publicações em antologias poéticas, jornais, revistas científicas e em vários outros livros publicados. Eurico Eugênio Travaglia. A comenda Rubem Braga é destinada ao senhor Eurico Eugênio Travaglia. Nasceu em Castelo, advogado formado pela Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim, defensor público estadual e professor estadual de 2º grau aposentado. Foi secretário municipal de Educação e Cultura em Castelo e procurador jurídico em Castelo e Muniz Freire. Membro correspondente das academias Cachoeirense de Letras. Genival Silva de Souza. Genival Silva de Souza é representante homenageado pela Academia de Letras de Ibatiba. Nasceu em Ibatiba e é filho de agricultores. Desde cedo descobriu seu gosto pela literatura. É autor de numerosos escritos e variados gêneros. Destaca-se na composição de sonetos, trovas, poemas livres e poesia marginal. É membro da Academia desde 2017, tendo sido um dos seus fundadores. É um dos capixabas inscritos na União Brasileira de Trovadores, com relevante participação em vários concursos trovadorescos e de poemas livres. Horácio Xavier. Horácio Xavier, dizedor de sentimentos, radialista, umbandista e capixaba, coautor do livro de poemas Sangriando, foi fundador do movimento dos Novos Escritores Capixabas, foi vice-presidente do Conselho de Cultura de Vila Velha, Espírito Santo, cursou capacitação em projetos culturais, participante da coletânea Alma Gêmea, da coletânea Maturidade e do caderno literário da editora Pragmata. É membro da Associação Capixaba de Escritores, da União Brasileira de Compositores, da Associação Canela Verde de Cultura e da Academia de Letras de Vila Velha, onde está presidente desde 2014. Humberto Del Maestro. Humberto Del Maestro é o terceiro ocupante da cadeira número 20 da Academia Espírito Santense de Letras. Nasceu em Vitória, em 27 de março de 1938. Iniciou-se muito cedo nas letras,
possuindo, aos 16 anos, robusta coletânea de versos. Ainda sob influência romântica, da qual se desfez, envolveu-se por muitos anos com teatro, tendo inúmeras peças escritas e encenadas. Dedica-se, no momento, à poesia livre, à crônica, ao conto e à crônica literária, que lhe tem trazido conhecimento no Brasil e no exterior. Os familiares são convidados, à medida que forem sendo convidados aqui para receber a homenagem, a fazerem parte dessa foto. Mofate Osório e seus familiares. Nasceu em 13 de abril de 1936, em Mimoso do Sul. Professora aposentada, com vida social ativa, uma leitora apaixonada pelas artes e literatura. Escreve poesias, acrósticos, crônicas, cordéis. Participou de várias antologias. Idenir é a decana da Academia de Letras de Mimoso do Sul. Representa a academia com sua gentileza, comprometimento e exemplo a ser seguido como mulher, ser humano e amante da literatura. Agostinho Machado e seus familiares. É a homenageada com idade mais avançada desta noite. Ela é indicada pela Academia Calçadense de Letras, onde ocupa a cadeira de número 15. Trata-se de uma organização de caráter cultural, na produção e difusão da arte e da palavra, da música, das artes plásticas e cênicas, que foi fundada em 27 de dezembro de 1991. Inspirada no modelo da Academia Francesa de Letras. É a matriarca da família de 3 filhos, 10 netos e 8 bisnetos, dona de inesgotável inspiração. É reconhecida como poeta da natureza e do amor, sonhadora e, ao mesmo tempo, prática. É autora da vasta produção poética. Roberto Vasco Gonçalves.
Homenageado pelo seu trabalho junto à Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores, onde é atualmente membro da diretoria. Como secretário, ele é escritor, poeta, historiador e pesquisador, ativista cultural e participa da organização dos Congressos Brasileiros de Poetas e Trovadores. Sua vida e história sempre estiveram focados na causa literária, ambiental e de nosso rico folclore. João Roberto já publicou 8 livros, 8 cordéis, compôs 4 músicas em parceria com Carlos Bona e 2 em parceria com Adriana Dutra. José Manuel Monteiro de Castro. Professor de Letras Inglês na Faculdade São Camilo, em Cachoeiro de Itapemirim. Lecionou por 21 anos em escola dos municípios de Conha e Anchieta, até se afastar para se dedicar aos seus negócios particulares. Historiador apaixonado e pesquisador dedicado, teve o resultado de suas pesquisas publicadas em um livro de nome Iconha, Origem e História, parceria com o Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Caminha junto com o Instituto Histórico e Geográfico de Iconha desde sua origem, sendo seu atual presidente. Kátia Bobbio. Kátia Bobbio é natural de Conceição da Barra, Espírito Santo. É bacharel em Direito e Artes, artista plástica, filiada ao Sindicato dos Artistas Plásticos Profissionais do Espírito Santo, com mais de uma centena de exposições individuais e coletivas já realizadas. Destaque em literatura de cordel no Estado, com mais de 200 livretos escritos e publicados, mais de 300 trovas e poesias, estudiosa do folclore e das coisas populares de sua terra e de sua gente. Acadêmica fundadora da Academia de Letras e Artes de Conceição da Barra, de sigla ABLA.
14º. Indicado pela Academia de Guarapari, nasceu em Irupi. É cidadão iunense, professor aposentado, mestre em educação pela UFES. Foi cronista do jornal A Gazeta no período de 1977 a 1999. Também publicava seus escritos no jornal A Tribuna, no mesmo período. Luiz Sérgio IV publicou seu primeiro livro, Os Maracás Estão Floridos, em 1980. É também o criador das histórias da Velha Goiabeira, publicada no antigo suplemento infantil, a Gazetinha. É acadêmico e membro fundador da Academia Iunense de Letras. Foi um dos criadores do grupo Guaracultura, em Guarapari, no ano de 2009. Nesse grupo, atuou por 8 anos como coordenador e presidente. Marcos André Malta Dantas. Atual presidente da Academia Maçônica de Letras, fundada em 5 de julho de 1990. Além da medicina, se formou em filosofia, teologia e educação física. Depois de formado médico, em 1982, fez residência no Hospital das Forças Armadas em Brasília e Hospital Naval Marcílio Dias. Optou pelas especialidades em clínica médica e nutrologia. Publicou vários livros. Bubac. Marcos Bubac é da nova geração de escritores capixabas. Ele também conhecido produtor cultural, com 13 concursos literários organizados, 10 antologias publicadas colecionando textos de todo o estado e organizando projetos literários em escolas, eventos culturais e feiras literárias em Cariacica. É também um dos fundadores e atual presidente da Academia Cariaciquense de Letras. Tem 8 livros publicados, 3 deles registram parte da história de nosso estado. Margarete Gonçalves Pederzini. No Espírito Santo, temos também uma Academia de Letras Jurídicas, que conta com 10 escritores membros. A presidente é a doutora Margarete Gonçalves Pederzini, uma das fundadoras. Ela é advogada militante em diversas áreas do direito, mestranda em Direito, pós-graduada em Segurança Pública, pós-graduanda em Perícia Criminal, Tribunal do Júri e Processo Penal e pós-graduanda em Direito Civil.
Carolina de Castro Soares. Graduada em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado e doutorado na área de Concentração e Estudos Literários pela Universidade Federal do Espírito Santo. Aposentou-se pelo IFES, campus de Colatina. Possui inúmeros artigos publicados em livros, revistas técnicas e sites, abordando diferentes aspectos relacionados à teoria e a obras literárias. Marilene de Batista Depes, sendo representada pelo filho Fabrício de Batista Depes. Neuza Glória Santos. É escritora, poetisa e presidente da Academia Feminina de Letras de Vitória, graduada em Direito pela UFES, pós-graduada em Políticas de Segurança Pública pela UFES em parceria com a Senasp, primeira mulher a ser nomeada delegada de Polícia Civil em nosso estado, primeira mulher a dirigir um presídio masculino para acabar com uma grande rebelião na casa de detenção conhecida como Barril de Pólvora, no bairro Glória de Vila Velha. Pedro Antônio de Souza. Pedro Antônio de Souza, natural de Mimoso do Sul, médico da Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo, formado pela EMESCAN em 1973, poeta, idealizador e tombamento do sítio histórico de São Pedro do Itabapoana e presidente da Academia Maria Antonieta Tatagiba de Artes, História e Letras, fundada no dia 16 de março de 2018, no sítio histórico de São Pedro do Itabapoana, em Mimoso do Sul. Sob sua direção, a academia é composta por 22 acadêmicos, fundadores, 10 acadêmicos correspondentes e tem presidente vitalício e de honra. Aniversário da academia.
das letras capixabas. Enquanto presidente da Academia Feminina Espírito Santense de Letras, foi uma entusiasta e incentivadora de eventos que promoveram o consagramento dos acadêmicos. Presidiu, por exemplo, a Sexta-feira Literária Capixaba, organizou a antologia Enlaces Poéticos e comemorou os 70 anos da instituição, enfatizando a integração das academias. Em seguida, fundou o Instituto Ambiental Reluz, do qual permanece presidente. O Reluz funciona também nos moldes de uma academia, trabalha as questões pertinentes à educação ambiental por meio da cultura, e em especial a literatura. Renata Bonfim criou no Reluz os projetos Reluz na Escola e Reluz na Estrada. Definiu há vários anos que toda a verba da venda de seus livros são revertidos para a reserva, para os animais da reserva. Rogério Márcio Sarmengli e familiares. Rogério Márcio Sarmengli nasceu em Aracruz em 1967. Formado em administração, é autor de diversos livros, com destaque para Monsenhor Guilherme Schmitz, Uma Lição de Vida, Do Nascer ao Pôr do Sol, Paisagens que Encantam, Belezas e Riquezas do Afro-Brasileiro, e Aracruz, a urbe amada do poeta. Em criação está um livro infantil que irá mostrar os roteiros turísticos de Aracruz. É um dos membros fundadores da Academia Aracruzense de Letras e atualmente está como presidente da entidade. Sandra Helena Klein Bertolo e familiares. Sandra Helena Klein Bertolo é indicada pela Academia de Marechal Floriano, formada em Pedagogia e Letras Português, graduada em Pedagogia e Letras Português. O deputado convida os membros da família a compor esse momento fotográfico. Com pós-graduação em Educação Infantil, professora efetiva em Marechal Floriano e atualmente cedida para a Secretaria de Cultura e Turismo. Na Biblioteca Municipal Wagner da Vitória, Sandra já tem 18 livros publicados. A primeira obra lançada foi Reflexo da Alma, um livro repleto de poesias e sentimentos. As obras estão disponíveis no Amazon.com e também no Clube de Autores. Homenageado desta noite, Teodorico Boa Morte. Teodorico Boa Morte é artista popular autodidata. Nasceu em Aracruz em 1950. Em sua adolescência, a família, após breve estadia em Linhares, retorna à Serra
Teodorico é mestre de cultura popular, contador de histórias, poeta, músico e folclorista. É um dos mais destacados artistas da Serra, importante cidade capixaba. É membro fundador da Academia de Letras e Artes da Serra, onde ocupa a cadeira número 15, cujo patrono é Manuel Cardoso Castelo. Tem 10 livros publicados, a maioria em poesia de cordel. Sua literatura se destaca grandemente pelo resgate históricos e folclóricos, o que o faz único em sua temática no município de Serra. Deputado Torino. Deputado Torino. Deputado Torino, a sua assessoria pede para que aqueles homenageados que não estiveram neste momento fotográfico, que quiserem participar ainda agora de uma foto deles com você, o momento é agora. Aqueles que quiserem voltar à foto. Um de cada vez com suas famílias. Aqueles que quiserem. Não havendo... Vamos. Deputado, parece que já tem uma homenageada aqui com a família. Gostaríamos de lembrar que a sessão ainda não foi encerrada. Estamos apenas retornando o momento das fotos com os familiares. A sessão continua. Lembrando que são convidados apenas aqueles que não estiveram com seus familiares aqui junto ao deputado proponente. Os demais solicitamos que permaneçam sentados para que seja dada continuidade a esta sessão solene. Pedimos aos demais homenageados e os seus familiares que permaneçam sentados até que o deputado conclua o momento fotográfico. Solicitamos aos demais convidados que permaneçam em seus assentos, junto com seus familiares.
Solicitamos aos demais homenageados desta noite que permaneçam em seus assentos junto com seus familiares. Solicitamos aos demais homenageados que permaneçam sentados junto com seus familiares. Solicitamos aos demais homenageados que permaneçam sentados junto com seus familiares. O Maicon é convidado a fazer uma foto com a senhora Zeni. Eu não. Cumpri o pedido da assessoria. Solicitamos aos demais homenageados e aos seus convidados que permaneçam sentados. Estamos terminando esse momento fotográfico. A sessão continua. Não, ficou com ela. Aqui não ficou. Se ficou, a gente vai procurar para entregar. Solicitamos aos demais homenageados que permaneçam sentados junto com seus familiares. Deputado Torino, finalizado o momento fotográfico. Solicitamos aos demais convidados e os seus parentes que permaneçam sentados. Deputado Torino. Deputado Torino Marques. Deputado Torino Marques. Convidamos o senhor a recompor a mesa nesse instante. Solicitamos aos homenageados e seus convidados que se sentem para prosseguirmos com a sessão solene desta noite. Para encerrar a fase das homenagens, neste momento fará uso da palavra, em nome dos homenageados, a senhora Kátia Bobbio. Isso.
Boa noite a todos e a todas. Em nome do deputado Torino Marques e das outras pessoas que compõem a mesa, eu quero agradecer a presença da metade do Estado do Espírito Santo que está aqui presente. Viva os escritores e viva as escritoras do Estado do Espírito Santo e a primeira mulher que lançou um livro, Maria Antonieta Tatagiba. Hoje é o aniversário da academia que leva o seu nome e que tem como presidente Dr. Pedro Antônio de Souza. Parabéns a todos e todas, parabéns a todas as academias do Estado do Espírito Santo. E a professora Esther, que é a presidente da centenária Casa Literária, Academia Espírito Santense de Letras. Uma salva de palmas para a professora Esther, e o seu depoimento foi maravilhoso. Obrigada a todos. Agora com a palavra, o presidente e eterno presidente Clério Borges, da Academia de Letras e Artes de Poetas Trovadores, da qual eu faço parte. Muito obrigado e boa noite a todos. Sou poeta trovador Clério Borges de Santana. Vou falar com muito amor de um tema bem bacana. Vitória, bela cidade de um povo culto e gentil, terra da fraternidade, orgulho do meu Brasil. Boa noite a todos. Eu quero saudar o deputado. Deputado Torino, o senhor marca a história da cultura e das letras capixabas no dia de hoje. É a primeira manifestação que a gente observa no Estado do Espírito Santo de uma autoridade pública investida de um mandato popular e que consegue juntar as academias de letras. É importantíssimo isso. Nós que já militamos no ramo da cultura, viajamos por vários estados, observamos em muitos estados as federações das academias de letras, que é uma entidade sempre disposta a agregar todas as academias para que tenham uma meta comum, para que tenham um traçado, um programa de desenvolvimento da cultura, porque nós acadêmicos não devemos de forma alguma cultuar a nossa cultura, os nossos conhecimentos dentro de uma limitação. Nós temos que ir ao povo, levar a poesia para o povo, promover saraus poéticos, promover atividades nas praças públicas, para que o povo também possa entender um pouco mais de poesia. E com isso nós iremos dar a nossa contribuição para que esse mundo se torne um mundo melhor. Só através da poesia poderemos efetivamente melhorar as comunidades, melhorar todas as pessoas, para que elas se esqueçam dessas atrocidades, se esqueçam das guerras, dos conflitos e possam cultuar essa forma bela que é a poesia. Aqui foi dito, obrigado. Aqui foi dito de Platão, aquele filósofo grego que foi o mentor das academias de letras há mais de 2.384 anos atrás. Platão, quando chegava para as reuniões acadêmicas, olhava e observava que seu discípulo Aristóteles não estava presente e dizia: a inteligência está ausente. Hoje, aqui, nós podemos dizer: a inteligência está presente com cada um dos senhores aqui presentes, com cada um dos militantes da nossa cultura, com cada um dos militantes das academias de letras.
eu quero saudar a professora Esther. Professora Esther, é uma honra para todos nós tê-las como presidente da Academia Espírito Santense de Letras, porque a senhora efetivamente é uma grande mestra. A mestra é de uma inteligência rara e uma pessoa que inspira a todos nós. Quero saudar aqui aos meus presidentes, das academias que eu faço parte, começando com Marcos Bubac, da Academia de Cariacica, começando com o doutor Pedro, da Academia lá, Maria Antonieta Tatagiba, começando também com a doutora Margarete, da nossa Academia Jurídica do Estado do Espírito Santo, uma ideia do doutor Ricardo Bezerra, lá da Paraíba, que é o presidente nacional do Colégio das Academias. O Horácio Xavier, nosso presidente da Academia de Vila Velha. Minha saudação para você, Horácio. A Eliana, da Academia lá, Eliane Auler, lá da Academia de São Mateus, a nossa eterna e grata, né, acadêmica falecida, né? Marluce Pestana Daia, doutora Marluce, não esquecida jamais, é isso, com a lembrança do deputado. E outras academias que a gente participa, mas de modo especial a nossa Academia de Letras e Artes da Serra, que nós tivemos a honra de fundar, de hoje estar representada aqui pelo nosso poeta Teodorico Boa Morte, e a Academia de Letras e Artes da Serra, o Carlos, foi fundada em 1993, eu tive a honra de ser o primeiro presidente fundador dessa Academia da Serra, e o Carlinhos, né, é filho do doutor Lali da Encarnação Miranda, prefeito da Serra por 2 vezes, e que conosco estava junto na fundação lá da nossa academia em 1993. A minha saudação aos poetas, escritores da Serra e principalmente a Carlinha e Teodorico aqui presente. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Desculpe ter interrompido. E paz e bem para todo mundo, né? Vou dizer a trova famosa que eu tenho na porta da minha casa. Nesta casa tão singela, é lá em Eurico Salles, hein? Na Rua dos Pombos. Nessa casa tão singela, onde mora um trovador, é a mulher que manda nela. Porém, nos dois manda o amor. Obrigado, pessoal. Devolvemos a palavra ao deputado proponente desta sessão solene para fazer o encerramento da mesma. Eu não tenho palavras, né? Eu acho que eu comecei na minha vida pública aos 16 anos de idade, como eu falei há pouco. Depois eu fui pegando experiência com a comunicação, sempre zelando muito pelas pessoas que me ouviam em casa, isso no rádio. Depois eu migrei para a televisão, me tornei âncora de telejornal. Eu acho que eu fiz um trabalho bom, mas não fiz um trabalho porque eu sou bom. Fiz um trabalho porque Deus sempre esteve no comando da minha vida. Quem já assistiu aí alguma vez eu fazendo o telejornal, levanta a mão, por favor. Bastante gente, né? Tinha uma audiência boa. Fico lisonjeado e muito feliz. Obrigado a todos que nos assistiram. Eu quero dizer que as fotos desse evento aqui, que é o primeiro grande encontro das academias de letras do meu glorioso e amado Espírito Santo, vão estar no Telegram, não é isso, Fernanda? No Telegram e também no Facebook. Isso daqui a pouco ou já estão lá? Daqui a pouco? Então tá, então todas as fotos elas vão estar disponíveis para vocês utilizarem, compartilharem. Eu peço apenas que vocês me marquem, tá? Me marquem porque vai ser um prazer eu fazer parte desse primeiro grande encontro, reunir pessoas com intelecto assim, acima do nível, tá? Obrigado a Fernanda, que ajudou a organizar esse evento, obrigado ao Queco Sancler, também, que ajudou, que faz parte da minha equipe, uma equipe muito coesa. Obrigado a Luiz Cláudio Casado, obrigado a Renata, obrigado ao Yuri, meu filho que está ali, é aquele rapaz ali, ó, meu filho, 36 anos, né? 36 anos. Dá um close nele ali, olha lá, ó. Olha o Yuri ali,
Não, levanta a cabeça. Aí, ó. Bonito, né? Parabéns, Yuri. Obrigado. E claro, eu não poderia esquecer de Agnello Neto. Agnello Neto, que é um jornalista, trabalhamos juntos na época da Gazeta, né? Nos encontramos lá, ali, Agnello ali, ó. Dá um close no Agnello Neto ali, ó. Vai ter que virar a câmera, que senão não pega não. Dá pra virar? Pera aí, trabalharam juntos também vocês? Pera aí, Agnello. Facilita aí, Agnello, isso aí. Vai pra câmera. Olha lá, ele tá fazendo fotografia 3x4. Cadê? Ih, não saiu não, Agnello. Pera aí, Agnello, calma aí. O rapaz vai cortar lá, ó. O rapaz do corte vai cortar pra você lá, ó. Aí, ó. Ó o Agnello aí, ó. Valeu, Agnello. Obrigado, viu, irmão? Os escritores, trovadores do Estado agradecem você e eu também por você fazer parte da nossa equipe. Bom, nada mais havendo a tratar, é assim, né? Nada mais havendo a tratar, vou dar por encerrada esta sessão solene. Antes, porém, convoco os senhores e senhoras que nos assistem, também os deputados, para a próxima, que será solene, sexta-feira, dia 18, às 7 da noite, aqui no plenário. Tá bom? 8 horas e 53 minutos. Espero que vocês tenham gostado e que essa sessão solene fique na memória do povo capixaba. Trabalharei até o fim por você sempre. Muito obrigado, está encerrada a sessão. Valeu, pessoal!